Caros amigos, iniciamos aqui o nosso programa Nos Caminhos da História. Vamos falar hoje da Revolução de 1930 e da Era Vargas, do período em que Getúlio Vargas foi o grande líder político do Brasil. Esse é o nosso assunto de hoje. Logo depois da nossa vinheta de abertura, retomamos. Nos Caminhos da História. Estamos iniciando o nosso programa para falar da Era Vargas e da Revolução de 30, acompanhados do som de um sabiá, que canta aqui do nosso lado, onde estamos gravando esse programa. O sabiá de peito roxo tem esse canto muito lindo. Getúlio Vargas foi candidato à presidência do Rio Grande do Sul e eleito como candidato único em 1927. Assume o governo em 1928. Tão logo ele assume o governo, Vargas trata de tomar uma série de medidas de recompor a questão administrativa do Estado, de fortalecimento da economia, diante de um quadro nada bom para o Brasil e para o mundo. Vamos lembrar que no final dos anos 20 do século passado nós vamos ter a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, todas as consequências ainda da Primeira Guerra Mundial, do final da Primeira Guerra Mundial. Aqueles em torno de 15 anos que sucederam a Primeira Guerra Mundial foram complicados para o mundo inteiro. O Vargas criou o Banco do Estado do Rio Grande do Sul naquele período inicial, com a finalidade principal de financiar a pecuária e a agricultura. E com isso, evidentemente que ele ganha a simpatia das forças dominantes do Rio Grande do Sul, que são as forças rurais. A indústria ainda era incipiente, ainda não exercia uma influência muito grande. A área rural e a área agrícola e pecuária ainda tinham influência muito grande. A nível de Brasil, a crise econômica estava estabelecida e a crise do café também. A moeda, nesse período, mudou de padrão. Deixou de ser réis para ser cruzeiro. Então, tem toda uma mudança aí. E também estava num momento político instável do Brasil, posto que no ano de 1912, foi assinado aquilo que passou para a história como Acordo de Ouro Fino, assinado entre o governo de São Paulo e o governo de Minas Gerais, em que haveria rodízio na presidência do país entre esses dois estados, que eram os dois principais estados do Brasil. Em termos de população, até a Bahia tinha mais do que Minas Gerais naquele momento. Mas, economicamente, São Paulo e Minas Gerais eram os líderes nacionais. E eles entendiam de dividir o comando político. Esta política passou para a história com o nome de política café com leite. O café de São Paulo e o leite da pecuária de Minas Gerais. Havia uma grande instabilidade política, portanto, e o Brasil tinha enfrentado ali vários problemas. A Revolução de 23 aqui do Rio Grande do Sul, o movimento tenentista de 22 no Rio de Janeiro, depois a Coluna Prestes, de 1925 a 1927, Luiz Carlos Prestes, que sai com um grupo de revoltosos da região das Missões, de Santo Ângelo, São Luís Gonzaga, atravessa o Brasil, percorre milhares de quilômetros até sair para o Brasil e depois se exilar na Rússia. Havia, portanto, assim, era um momento delicado, um momento de instabilidade bem significativo. Em 1930, naquela época eram 30 milhões de habitantes, a população predominava ainda
na área rural. Havia mais gente no campo do que nas cidades. O Rio Grande do Sul era o quinto estado em população. O Rio Grande do Sul tinha 2,2 milhões de habitantes somente. Hoje, o Rio Grande do Sul tem pouco mais de 10 milhões de habitantes. Naquela oportunidade tinha 2,2 milhões de habitantes. As eleições do Brasil, eleições à presidência da República, estavam marcadas para o mês de março de 1930. Diante de todas essas dificuldades e da iniciativa do presidente da República em escolher para sucedê-lo o governador de São Paulo, quando seria a vez de Minas Gerais, ele escolhe Júlio Prestes, governador de São Paulo, tá? Portanto, assim, Washington Luiz, que era o presidente, que era de São Paulo, ele representava São Paulo, escolheu para sucedê-lo um outro paulista. E isso desgosta os mineiros, evidentemente. Como o descontentamento já graçava no país, não foi muito difícil para conseguir, sob a liderança inicial de Minas Gerais, o apoio do Rio Grande do Sul e o apoio do Nordeste, em especial da Paraíba. A Paraíba. E aí, desse acordo, dessas tratativas, saem candidatos a presidente da República. Getúlio Vargas, que era o presidente do estado do Rio Grande do Sul, e João Pessoa, que era o presidente do estado da Paraíba. Vamos para a eleição de março de 1930. Pois essa frente única chamada aqui no Rio Grande do Sul, frente única, tá? Que juntou todos os setores políticos, acaba dando sustentação a Vargas. Ocorrem as eleições e Getúlio Vargas perde a eleição. Tá? Dia 1º de março de 1930, Getúlio Vargas perdeu a eleição para Júlio Prestes. Júlio Prestes fez 58% dos votos válidos. Getúlio Vargas, com João Pessoa de vice, fizeram 42% dos votos. Evidentemente que naquela época as apurações, as eleições eram muito sujeitas à fraude, e parece que hoje não mais, né? A gente acha que não mais, a gente não sabe com certeza também, né? Mas naquela época o voto era cantado, o voto era em cédula, né? As apurações eram mais ou menos complicadas. A oposição não aceitou o resultado e aí começa uma série de inquietações do Brasil e tal, e figuras como Oswaldo Aranha, daqui, Lindolfo Collor, daqui, João Neves da Fontoura, Batista Luzardo, Flores da Cunha, João Alberto Siqueira Campos, esses líderes que eram, alguns deles deputados federais, tá? E líderes com expressão nacional, acabam organizando a Revolução de 1930. Eles convidaram inicialmente para liderar a Revolução de 30 aquele homem da coluna Prestes, o Luiz Carlos Prestes, que não tem nada a ver com Júlio Prestes, que foi o candidato do governo Venceslau Luiz, ou melhor, do governo Washington Luiz, que representava São Paulo e ganhou a eleição. Luiz Carlos Prestes é aquele capitão do exército que liderou a coluna Prestes. E Luiz Carlos Prestes recusou o convite para liderar a Revolução de 30. E aí convidaram o coronel Pedro Aurélio de Góes Monteiro, tá? Para liderar a Revolução de 30, e ele aceita. Tem um fato interessante que desencadeou o processo revolucionário, que foi a morte de João Pessoa. João Pessoa, que havia sido candidato a vice na chapa do Getúlio Vargas,
foi morto no Recife, em Pernambuco. Ele era o presidente da Paraíba, mas foi morto no Recife. A morte dele não tem nada de política, foi um problema familiar, umas desavenças familiares envolvendo mulheres e não sei mais o que, tá? Mas os oposicionistas tomaram aquilo como um crime político e assim passaram para a população, e aquilo foi o estupim que detonou a revolução, que estava praticamente pronta, que estava latente, tá? E aí nós vamos ter o início, a morte do João Pessoa foi 26 de julho de 30, lá no Recife, tá? Aí passou agosto, setembro, acusações e acusações e acusações. 3 de outubro, em Porto Alegre, um pelotão da Guarda Civil de Porto Alegre. A Guarda Civil não existe mais, tá? A Guarda Civil ela foi no início dos anos 60 do século passado, ela foi extinta e os seus integrantes foram incorporados, alguns deles na Brigada Militar, outros na Polícia Civil, tá? Mas naquela época a Guarda Civil era importante, tá? E a Guarda Civil que convivia com a Brigada era mais um exército do que uma polícia. Quem fazia o serviço de polícia mais era a Guarda Civil, especialmente na capital. Um pelotão da Guarda Civil sai de onde hoje é o QG da Brigada, para quem conhece, ali na Andradas, em Porto Alegre, vai passar em frente ao QG, o quartel-general do 3º Exército. E esse pelotão da Guarda Civil para em frente, se volta para o quartel e toma o quartel do Exército. 3 de outubro de 1930. Tá? Tomam o quartel e ali é o primeiro ato da Revolução de 30. Nós vamos ter Flores da Cunha e Oswaldo Aranha, que estavam na retaguarda. Depois de tomado o quartel-general, eles chegam, sobem do andar de cima do quartel-general do Exército e prendem o comandante do 3º Exército, o general Gil de Almeida. Estava iniciada a Revolução. Nós vamos ter em Porto Alegre várias iniciativas, tá? O general Alcides Etchegóin tomou o Colégio Militar, Porto Alegre, ali no Parque Farroupilha. O João Alberto Lins de Barros ocupou o depósito bélico no Menino Deus, depósito de munições e armamentos do Exército. E em inúmeros municípios do Rio Grande do Sul acontecem pequenos atos de tomada das prefeituras, tomadas de pontos e tal, com líderes políticos, líderes militares da brigada, do exército. Ou seja, nós temos um início aqui no Rio Grande do Sul. Tudo começa no Rio Grande do Sul, tá? Evidentemente que depois nós vamos ter outras manifestações fora daqui, tá? Em Porto Alegre aconteceram falam em 19 mortos, tá? Naqueles movimentos iniciais. Por quê? Porque algumas unidades tentaram resistir à invasão, tá? Unidades do Exército. Então, entre militares do Exército, militares da Brigada Militar e alguns civis, foram 19 mortos em Porto Alegre naquele início da Revolução de 1930. O Exército montado no Rio Grande do Sul, depois de digamos assim, estabelecido o padrão no Estado em que todos concordaram com a Revolução, as unidades do Exército se juntaram com a Brigada Militar, se juntaram ao poder político, e o Rio Grande do Sul formou uma espécie de bloco praticamente unitário. E formaram um exército de 30 mil homens no Rio Grande do Sul, dispostos a marchar em direção da capital federal. Vamos lembrar que a capital federal era no Rio de Janeiro, tá? Esse exército formado aqui, ele se movimenta em direção do centro do país por trens e também por mar. Então, navios saíram de Rio Grande e transportaram tropas na direção do Rio de Janeiro, tá? E
trens transportando tropas daqui em direção do centro do país, passando por Santa Catarina e Paraná. Mas sobre esse movimento e sobre a Revolução em si, o que aconteceu, não aqui no Rio Grande do Sul, mas mais no centro do país, nós falamos logo depois desse nosso intervalo. Não saia daí. Erva mate e chás Barão, o verdadeiro sabor do chimarrão. A erva mate Barão, a preferida do chimarrão e nos corações dos gaúchos. De volta nos caminhos da história. Estamos falando da Revolução de 1930 e da Era Vargas, um período em que Getúlio Vargas foi o mandatário mais importante do Brasil. Depois do que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul e a marcha em direção do centro do país, nós vamos ter, ou no mesmo tempo, um pouco depois, movimentações importantes a partir da Paraíba, em que Juarez da Távora toma todo o Nordeste, praticamente consegue mobilizar o Norte e o Nordeste. Minas Gerais, mesmo que um pouco atrasado, entra na Revolução também. No Distrito Federal, Distrito Federal, estou falando do Rio de Janeiro, tá? Várias iniciativas militares lá. E uma figura nos meios de comunicação, nos jornais especialmente da época, que começa a atacar o governo federal e pedir a saída de Washington Luiz. Estamos tratando de Lindolfo Collor, que é um gaúcho, tá? E que fazia uma campanha acirrada contra o governo federal. A Revolução durou 21 dias somente. Às 17 horas do dia 24 de outubro de 1930, o presidente da República, Washington Luiz, é conduzido para fora do Palácio do Catete. Ele deixa a presidência do Brasil. 24 de outubro de 30. A capital federal é tomada pelos militares, uma junta militar, tá? Toma o comando, forma uma junta militar, enquanto as tropas revolucionárias não chegam. Onde é que estava Getúlio Vargas? Acampado ou estacionado um trem em Ponta Grossa, no Paraná, aonde ele estabeleceu o seu QG revolucionário. Saiu do Rio Grande do Sul, ele fardado de brigadiano, uma farda da brigada, lenço vermelho no pescoço, tá? E estabelece um QG em Ponta Grossa. Com a deposição do presidente, de Ponta Grossa se dirigem para a capital federal, tá? As unidades que chegaram, militares que chegaram na capital federal, são majoritariamente da Brigada Militar. O 1º Batalhão da Brigada, o 2º Batalhão, as unidades da Brigada Militar, tá? Inclusive com cavalos. Um ato que mais ou menos bem representa essa coisa do Rio Grande do Sul chegando na capital federal é o ato em que os gaúchos brigadianos amarram os cavalos no obelisco localizado na Avenida Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro. Tá? É um ato simbólico. Dizem que quem tomou essa iniciativa, quem disse que ia fazer isso e fez, teria sido Flores da Cunha. Não sabe exatamente. O fato que acontece, e tem fotografia disso. Tá? Assume o governo Getúlio Vargas. O início é um governo claudicante por várias razões. Primeiro, não havia uma unidade ideológica definida, clara, tá? Por parte de Getúlio Vargas. E aí nós vamos ter São Paulo que descontente com a situação, e São Paulo exercia um poder grande até pelo poderio econômico. Tá? E nós vamos ter um ano e meio depois de iniciada o período Vargas, eclode em São Paulo aquilo que passou para a história como Revolução Constitucionalista, feita em São Paulo. Tá? As tropas paulistas, da Força Pública de São Paulo, que é a Polícia Militar de São Paulo, e integrantes jovens de universidades e tal de São Paulo formam unidades
não muito bem preparadas, não muito bem equipadas, e são, digamos assim, massacradas pelo governo federal, pelas tropas aliadas do governo federal. Uma coisa interessante naquela Revolução Constitucionalista é que na preparação São Paulo contava com o apoio de Minas Gerais e da Frente Única Gaúcha. Aqui o interventor do Rio Grande do Sul era Flores da Cunha, que havia prometido para São Paulo apoio nessa revolução, por conta de que Vargas não cumprira a promessa de convocar uma constituinte. Só que, nesse meio tempo, e os paulistas acusam os gaúchos até hoje disso, de que os gaúchos teriam mudado de lado. E aí, quando as tropas foram para São Paulo, foram para combater os paulistas. E dos episódios mais interessantes acontece em julho daquele ano, de 32, na cidade de Buri, quando o 1º Batalhão da Brigada Militar perde em combate o seu comandante, Aparício Gonçalves Borges. Tenente-coronel Aparício Gonçalves Borges, que morre no combate de Buri. Tá? Buri era uma cidade estratégica, tá? para a Revolução. E ali acontecem outros combates depois, mas esse combate do dia 27 de julho, onde morreram, além do comandante, junto com ele, na mesma saraivada de balas, o seu corneteiro, Cabo Timóteo. Bom, esta foi a última revolução do Brasil, tá? Revolução Constitucionalista. Aí, sufocada a Revolução, Vargas convoca uma Assembleia Constituinte e nós vamos ter uma Constituição nova em 1934. Tá? Essa Constituição foi promulgada, tá, no dia 16 de julho de 34. Em 35 acontece aquilo que passou para a história como intentona comunista. Várias capitais do Brasil sofreram com tentativas de golpes, de agitações promovidas pelo Partido Comunista, tá, do Brasil. Isso passa para a história como intentona comunista. Por conta disso, Getúlio Vargas endurece o seu governo, tá? Manda prender Luiz Carlos Prestes, que foge, que era quem agitou essa intentona comunista do ano de 35, e vem resultar em 37, as agitações continuam, 35, 36, no ano de 1937, o relatório do general Góes Monteiro, denominado Plano Cohen, é um relatório que relatava, dizem que de forma falsa, uma organização social para tomar o poder com apoio da União Soviética. Nós estamos às vésperas da Segunda Guerra Mundial e nós temos aí todo o clima europeu, com o crescimento vertiginoso da Alemanha, as ameaças que Hitler fazia em direção do leste, a potência norte-americana, a potência soviética e, evidentemente, que o Brasil, um marisco entre o mar e o rochedo, acaba sofrendo influências aí. 1937, Vargas dá um golpe em si mesmo. Um golpe de Estado, fecha o Congresso Nacional e declara o Estado Novo, que é uma ditadura efetiva. 1937. Aquele momento, o Estado Novo acaba se consolidando e se aceitando porque economicamente o Brasil evoluía e havia todo o clima mundial de incertezas. O Estado Novo vigora de 37 a 45. Nesse meio tempo nós vamos ter a Segunda Guerra Mundial, 39 a 45. E chegamos no final do ano de 1945, depois do final da Segunda Guerra Mundial, na qual o Brasil participou, mandou tropas,
perdeu gente, os pracinhas brasileiros fizeram história na Itália, e aí no final de 45 Vargas é deposto pelos militares. A deposição de Vargas ocasiona uma nova Constituição promulgada em 1946. E essa Constituição estabelece novos parâmetros para o Brasil, um Brasil que se pretendia democrático. E aí nós vamos ter a convocação de eleições no ano de 1950. E Getúlio Vargas, que havia, depois de deposto em 45, se recolhido para a sua estância em São Borja, aqui no interior do Rio Grande do Sul, e ali ficou recolhido durante quase 5 anos, volta a pedido de muitos políticos, de poderosos influentes do Brasil inteiro, volta como candidato constitucional à presidência da República. E ganha as eleições, se elege presidente da República e assume em janeiro de 51 como presidente constitucional, eleito entre 1951, janeiro de 51, até agosto de 54, 3 anos e meio aproximadamente, Vargas é o presidente do Brasil. A partir de um determinado momento, ele passa a sofrer um desgaste muito grande, sérios ataques de todas as ordens, a crise econômica do pós-Segunda Guerra atinge o Brasil de novo, a influência norte-americana no Brasil é grande, e aí nós vamos ter o desfecho de toda aquela situação em que Vargas é acusado, inclusive, de mandar matar gente e tal, e ter a sua guarda pessoal envolvida em ataques a jornalistas no Rio de Janeiro, etc. Getúlio Vargas comete suicídio. Estamos falando do dia 24 de agosto do ano de 1954. Ele deixa uma carta-testamento, conhecida por todos, em que ele diz: me despeço da vida para entrar na história. Ele faz uma série de queixas, uma série de lamúrias, de que ele não tinha mais condições de continuar o seu governo. E ele se mata. Vargas passa para a história como o pai dos pobres, como o homem que mais defendeu os trabalhadores. Ele é o principal articulador das leis de defesa dos trabalhadores. A consolidação das leis do trabalho são da era Vargas. Vargas cria a Companhia Siderúrgica Nacional, cria o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Vargas trata de desenvolver economicamente e de industrializar o Brasil. No último período de Vargas, ele cria inclusive a Petrobras, e ele é, sem nenhuma dúvida, o grande líder do processo de industrialização do Brasil e que causa o grande êxodo rural. Grandes populações que deixam o campo e vão para as cidades para trabalhar na indústria. Vargas tem 15 anos num primeiro momento de liderança brasileira e mais 3 anos e meio. Ele, sem dúvida nenhuma, é o mais importante líder político da história do Brasil. Assim concluímos esse nosso programa Nos Caminhos da História, falando de Vargas, Getúlio Dornelles Vargas, e desse período histórico importante do Brasil que vai de 30 a 54 do século XX. Foi um prazer ter estado com todos. Até a próxima oportunidade.